Átila ficou nos assuntos mais comentados por supostamente ter deixado a galera sair de casa. Algumas pessoas consideram o Átila uma pessoa muito pessimista, por nunca dar boas notícias, por falar diversas vezes um vamos aguardar, não é bem assim. Fizeram até um perfil lá pelo Twitter chamado O Átila Deixou Sair, e aí todos os dias tinha lá um tweet, não. O Átila foi aquele cara que viralizou com aquele estudo que ele disse que poderia chegar a 1 milhão de mortes no Brasil e que foi politizado o vídeo do cara e transformaram numa outra coisa. Mas o que aconteceu na última live que o Átila fez no canal dele foi abordar vários assuntos, como a segunda onda que está acontecendo no hemisfério norte, sobre como está a situação do Brasil e como andam as vacinas, as principais vacinas, e como possivelmente são boas notícias que vão vir, as sequelas da Covid, que já se sabe, e como sair de casa com cuidado. E já que ele falou esse como sair de casa, todo mundo já interpretou pode sair de casa. Inclusive, vou pedir para que você deixe aqui nos comentários como que os teus conhecidos estão lidando com a quarentena, se eles respeitaram a quarentena, usaram máscara, não usaram, o que que você viu acontecendo aí na rua que você achou curioso ou bizarro ou interessante, enfim. Comenta o que você viu ou está vendo que as pessoas estão fazendo. Mas eu vou passar rapidamente por alguns pontos que o Átila colocou nessa live dele, porque ele falou algumas coisas, porque isso é fundamental na verdade, para os próximos passos que o Brasil vai tomar. Há um tempo atrás, por exemplo, a gente teve alguns meses de vantagem. E quando eu digo vantagem, eu estou querendo dizer para se preparar, para preparar a população para o vírus que ia chegar no Brasil. E nós jogamos fora essa oportunidade, a gente jogou fora isso. Agora é uma segunda oportunidade que a gente está recebendo. A gente pode ver o que está acontecendo no hemisfério norte para se preparar aqui. E a gente precisa fazer pela gente, tá? Nós por nós. Porque se depender do governo, Bolsonaro no caso, nada vai acontecer. Ele fala, o Átila no caso, fala como o Covid é um vírus sazonal e no inverno, em ambientes fechados e climatizados com aquele ar quente, deixa tudo mais vantajoso para o vírus, tá? Um vírus que já é fácil de se espalhar, o ambiente fica melhor ainda para ele. Alguns países estão passando por uma segunda onda, mas não está sendo como a primeira, no caso, porque o sistema de saúde está melhor preparado do que quando começou. Obviamente, né? Porque agora a gente já sabe, por exemplo, algumas coisas para se fazer com o paciente, como agir, em que momento agir. A gente já sabe, a gente já tem também, na verdade, a gente já sabe o momento para colocar nos respiradores e temos respiradores. E o objetivo da quarentena era justamente esse, era dar tempo para o sistema de saúde se adaptar, era dar tempo para a gente conseguir entender o que estava acontecendo. E também agora quem está se contaminando em países da Europa, por exemplo, majoritariamente são jovens, que acham que não tem risco e que podem pegar o vírus e tudo mais. E tem também o uso da máscara, que diminui a quantidade o contato, na verdade, a quantidade de vírus que a gente tem contato, o que diminui a letalidade do vírus, como as pesquisas mostraram. No caso do Brasil, a gente está chegando no verão, o que teoricamente diminui o índice de contaminação do vírus, o que ajuda a gente, né? Desde que a gente, como eu disse, respeite as regrinhas básicas para começar. Ele colocou uma tabela de risco lá no canal dele de contágio da Covid-19. Eu vou deixar o link para a live dele na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Então você tem um risco baixo, que é abrir correspondência, comprar comida para levar, abastecer o carro, jogar tênis, acampar. E aí depois a gente passa para um outro nível que é o baixo moderado, que é ir no supermercado,
caminhar, correr ou andar de bicicleta tendo outras pessoas, ficar hospedado em algum hotel por 2 noites, por exemplo, esperar na recepção de um consultório médico, ir em biblioteca ou em museu, comer em restaurante em área aberta, né, em área externa no caso, caminhar no centro da cidade que tem muita gente, passear 1 hora num parque infantil. Isso tudo é esse risco médio. Aqui a gente começa a perceber, por exemplo, um adendo, inclusive uma discussão que eu vi lá pelo Twitter, que essa pesquisa é uma pesquisa gringa, tá? Basta a gente ver esse termo ali, jogar tênis. Quem no Brasil joga tênis? Eu conheço gente que joga tênis, mas povão, a gente está falando do povão, quem joga tênis. Aqui nessa lista que eu vou ler, o resto para você rapidamente, por exemplo, não tem o risco de pegar um busão, metrô lotado, um micro-ônibus, uma van, sei lá. Não tem isso, não tem o risco de trabalhar numa loja de departamento grande ou vendendo coisa na rua. Não tem esse risco. Então a gente precisa fazer uma pesquisa dessa para a nossa realidade. O risco moderado eles colocam de jantar na casa de uma outra pessoa, ir num churrasco, na praia ou shopping, mandar a criança para a escola, ou acampamento, ou creche, trabalhar por uma semana num escritório, pelo lugar fechado e tudo mais, nadar em piscina pública, visitar idoso em casa. Esses dados aqui a gente precisa levar em consideração, de novo, a realidade da pesquisa que foi realizada. A realidade da escola brasileira não é a mesma realidade da pesquisa que foi feita no não sei aonde do Texas. Definitivamente não. A adequação de ventilação que existe para cada sala de aula no Brasil, nem todas são a mesma realidade. No Brasil, menos ainda não são o mesmo padrão, quem dirá de outros países. Então, a gente precisa cuidar, tá? Já o risco moderado, eles falam em ir salão de beleza ou barbearia, comer em restaurante, em área interna, no caso do restaurante, em casamento ou funeral, viajar de avião, jogar basquete, apertar a mão ou abraçar alguém. E o risco mais alto, eles começam a falar ali sobre comer em buffet, em academia ou parque de diversão ou cinema. E ir em show ou evento esportivo e estádio. Esses seriam mais alto do que os outros. Estádio ou culto religioso com 500 ou mais fiéis e bar. E aquilo que eu disse em outro vídeo. O governo nos obrigou a uma situação que nós não temos escolha. Tem gente que precisa mandar o filho para a escola. Tem gente que precisa trabalhar, precisa sair de casa porque foi abandonada pelo governo Bolsonaro, foi abandonada pelo governo brasileiro. E com a perspectiva agora de parcela de R$ 300, depois definitivamente não vai ser o suficiente para manter uma família, ainda mais com o aumento dos alimentos estratosférico. Não tem como. Mas, de novo, a gente precisava de uma pesquisa com a realidade brasileira. Então, Átila não disse pode sair. Ele disse, se for sair, saia com cuidado. E a gente precisa falar sobre esses cuidados, porque, como eu disse, tem gente que vai precisar sair de qualquer maneira. E eu acho que a mídia deveria falar sobre isso com muito mais frequência. A mídia deveria falar com a mesma frequência que ela falou no começo da pandemia, sobre os riscos de cada uma das ações e reforçar e fazer uma pesquisa para a realidade brasileira, como eu disse, porque o povão precisa e merece ser tão bem informado com aquela quantidade de informação que tinha no começo, como lá no começo do país, quando o vírus era um vírus da elite do país. Uma galera cansou de fazer quarentena, porque, nossa, é muito cansativo ficar em casa, isolado. E realmente é muito cansativo. Eu sei, tô cansadíssimo. Mas tem gente que não pode ficar em casa e vai ter que sair por sobrevivência. E essa galera merece ser tão informada quanto no começo da pandemia. Rico era informado dos riscos dos vírus
e da criação de máscaras de luxo, do mercado de máscara de luxo que estava se criando, sabe? A gente precisa disso. Nós não tivemos a noção real, por exemplo, da Covid no nosso país. A gente não teve, nós não vamos ter, provavelmente a longo prazo, a noção, e nós não tivemos estudos feitos para a nossa realidade. A gente precisou ficar replicando várias vezes estudos lá fora. Vale lembrar algumas síndromes pós-Covid-19, algumas coisas que foram constatadas por quem já teve Covid, e o Átila, inclusive, colocou isso no vídeo dele. Ele comentou ali algumas coisas como algumas pessoas relatando fadiga, dor de cabeça, sem capacidade de se concentrar por muito tempo, problema neurológico, problemas renais, gente que tinha diabetes controlada ou gente que não tinha e passou a ter problema de diabetes e problema de miocardite, coágulo ou acidente vascular, ou seja, problema cardíaco, parada cardíaca. E também o Átila comentou ali que 80% que a Itália acompanhou ainda tiveram dificuldade para respirar depois de 2 meses curados da doença. Então, é um período muito longo que a gente deveria estar acompanhando aqui no Brasil também. Isso não acontece. Nós não vamos ter noção do impacto dessa doença na nossa sociedade. O governo brasileiro, Bolsonaro, força as pessoas a ter que sair de casa para sobreviver, e a gente precisa falar para essas pessoas o risco que elas estão correndo, e que a gente sabe que mesmo com todos esses riscos, a gente sabe que elas vão precisar sair. Então, a gente precisa falar dos cuidados e dos lugares que é mais perigoso e menos perigoso. O bar está entre os lugares mais perigosos, porque tá todo mundo bebendo, sem máscara, conversando alto, entende? E a gente precisa falar disso para não naturalizar e não colocar, porque o garçom que está lá trabalhando está correndo mais risco, que está trabalhando no bar, no caso. A pessoa que está ali bebendo para se divertir, porque está cansada, porque precisa relaxar a cabeça, porque a pandemia está muito cansativa. Tem gente trabalhando, colocando a vida em risco. Então a gente precisa falar disso. Obviamente, como eu disse, eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários do vídeo no youtube.com/nadasecria ou nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, @GabrielMonta. Com 2 T's, você pode apoiar o meu trabalho pelo apoia.c/nadasecria ou se tornando membro aqui no youtube.com/nadasecria. Até um próximo vídeo. Tchau.